Muito bem. Bom, eu quero trazer para vocês hoje uma palavra que está em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19. É uma palavra que eu já preguei muitas vezes ao longo desses 25 anos. Não é a mesma palavra que eu preguei, mas é o mesmo texto. E esse eu acho que é um momento propício para nós falarmos isso. Um momento propício. E vamos falar sobre Elias. Elias foge para o Sinai. O desânimo de Elias. E quem de nós, vejam só, quem de nós, aqui nós temos um profeta. Elias é um profeta que simboliza todos os outros profetas. Quando Jesus está na transfiguração, aparecem duas figuras que representam a fé de Israel: Moisés e Elias. Moisés, o legislador, e Elias, o profeta. Apesar de que Eliseu fez o dobro daquilo que fez Elias, Elias continua sendo uma figura paradigmática do profetismo em Israel. Ele é o profeta. Tanto é que ele é arrebatado, e há uma profecia em Malaquias que diz que o Elias virá. Elias viria novamente. E é claro, isso era uma figura representando a João, que preparou o caminho para Jesus. Mas Elias tem essa representatividade dentro da Bíblia, dentro do Antigo Testamento. Mas apesar de tudo isso, Tiago nos diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. É isso que eu gosto da Bíblia. Apesar de nós vermos grandes realizações dos homens, a Bíblia sempre bota os pés dos homens de Deus no chão. Eles são barro também como nós. A Bíblia nunca cessa de nos mostrar isso. Ela nos mostra as fraquezas de Paulo, nos mostra as fraquezas de Pedro, nos mostra as fraquezas de Moisés, as fraquezas de Davi, e nos mostra as fraquezas de Elias. Elias era um homem como nós. E como nós, sujeito ao desânimo, quem de nós não se desanima? Quem de nós, em um momento de tanta pressão, não se desanima? Quem, em diferentes momentos dessa pandemia, não chegou e desanimou, e se desacorçoou, e disse: meu Deus, vivemos momentos exatamente parecidos com as curvas do crescimento de infecções e internações. Vivemos momentos de otimismo, momentos de esperança, de expectativa, declarações positivas, otimistas. Vivemos momentos onde as pessoas declaram catástrofe, e não é possível um ser humano como nós somos seres humanos que não sejamos sujeitos a sentimentos alternados. Existem momentos em que, a despeito de todas as grandes coisas, a despeito das práticas espirituais, sentimos um desânimo. Desanimamos. Eu confesso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que tem me feito chorar. Quando eu olho as histórias, e eu tenho lido as histórias de pacientes que são internados e que agarram a mão do médico e dizem: doutor, não me deixa morrer. Quando são internados dentro da UTI: doutor, eu tenho uma família, eu quero voltar para a minha família, eu quero ver a minha família. Pessoas que pedem para terem a chance de pelo menos olhar no rosto dos seus queridos antes de entrar na UTI. Eu choro com essas situações, eu não consigo não ser sensível a essas situações. E existem momentos, diferentes momentos, que nós oramos com intensidade, mas ao mesmo tempo sentimos a dor do que está acontecendo. São muitas vidas. E eu me sinto entendendo aquilo que acontece com Elias. E vejam só, Elias é um homem
um profeta que faz muitas coisas maravilhosas e pratica obras contundentes em Israel. Ele se torna uma voz que se opõe em um tempo de crise. Ele vivia num tempo de crise. Ele é parecido com aquilo que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo de pressão. Elias também viveu esse tempo de pressão. Na época de Elias, foi um dos tempos mais turbulentos de Israel. Havia uma seca que perdurava 3 anos, e vocês sabem que seca traz fome. Não só isso, a vida espiritual de Israel vivia uma crise. Aqueles homens tinham abandonado a Deus, e eles adoravam outros deuses, eles queimavam seus filhos primogênitos para prosperarem. Era um abandono da aliança com Deus. E não só isso, havia uma instabilidade política. Aqueles que tomavam o poder eram assassinados por aqueles que também ambicionavam o poder. E houve um tempo, nesse mesmo tempo de Elias, em que houveram 2 governantes batalhando, havia quase uma guerra civil para ocuparem o trono. Havia uma verdadeira guerra civil, uma instabilidade política tremenda nesse tempo de Elias. E Elias se posiciona como aquele que chama o povo de Israel de novo para a aliança. Voltem para a aliança com Deus, voltem para Deus. E aí, num momento contra os profetas de Baal, são mortos 450 profetas de Baal, Deus manda fogo dos céus para manifestar o seu poder. E ali então os profetas de Baal, aqueles que representavam o afastamento do povo de Israel da fé viva, da fé compassiva, da fé ética do Deus de Israel, eles recebem um golpe terrível, mas mesmo assim. E Elias ficou expectante, porque o rei Acabe estava presente nesse ato. Elias olhou para tudo que aconteceu, tudo aquilo que Deus fez, e ele ficou na expectativa agora, com o rei assistindo isso, vendo tudo isso que aconteceu, e o rei ficou inerte, ficou impactado, e foi para casa. E ele tinha uma esposa fortíssima, uma das figuras femininas mais fortes da história bíblica, chamada Jezabel. Eu sempre falo, mulher de bigode nem o diabo pode. Essa era uma mulher de bigode, era muito forte. Quando uma mulher sai assim, com essa força masculina, né? Esse poder, esse empoderamento, ninguém contém ela. E aí essa história, nós vemos a reação, né? Acabe vai lá e conta isso para Jezabel, e a expectativa certamente do coração de Elias é: agora eles vão temer o Deus de Israel, agora vai haver um temor, agora as autoridades que estão promovendo esse culto assassino, esse culto sem piedade, esse culto absolutamente desviado da aliança com Deus, eles vão se voltar para Deus, eles vão serem tomados de um avivamento nos seus corações. Mas aquilo que havia na esperança do coração de Elias não aconteceu. Não aconteceu, pelo contrário. E nós vamos ver o que acontece aqui. Capítulo 19 de 1 Reis. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Acabe ficou impactado e contou para Jezabel, só que Jezabel não ligou nem um pouco. E quem mandava em Israel naquele tempo era Jezabel. Eu vou acabar contigo. Se Acabe não teve a coragem de acabar contigo ali mesmo, eu vou acabar contigo. E tu não tem 24 horas de vida. Essa foi a palavra de Jezabel. Elias tem uma decepção nas suas esperanças.
E o que ele faz? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, já basta, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sob pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Estava exausto Elias. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Apesar da comida ter fortalecido seu corpo, sua alma ainda estava exausta. Seu coração não aguentava. Ele foi para uma caverna. O lugar e as geografias para onde nós vamos mostram muito como é que está o nosso coração. Ele foi para um lugar escuro, ele foi para um lugar escondido, ele foi para um lugar solitário, porque ele não suportava mais. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo. Vejam só, ele está no monte Sinai, onde a aliança foi entregue e sacramentada por Deus, exatamente no mesmo lugar. E aí ele diz para Deus: a aliança foi quebrada, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas, sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Aí ele fala tudo aquilo que ele já tinha falado. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nis, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Amém? Queridos, a gente, quando sente o desânimo nesse mundo, quando nós somos confrontados com desânimo, a nossa cultura em geral nos oferece pílulas de açúcar. As pessoas chegam e dizem para nós: isso vai passar. Mas o fato é que nós estamos desanimados agora. É difícil nós entendermos aquilo que está acontecendo. Isso vai passar. Quantos de nós estamos ouvindo isso? Isso vai passar. Eu sei que vai passar, mas agora eu estou desanimado. As pílulas de açúcar não nos ajudam. Quando você está sentindo uma dor, quando você está sentindo algo muito forte no seu coração, quando alguém te diz isso vai passar, consola o teu coração? É difícil. É difícil que a dor venha a ser amainada por um isso vai passar, por essa pílula de açúcar. Outros chegam e dizem para nós de uma forma mais
antropocêntrica, mais humanista, e dizem: você é forte. Podemos até ser fortes, mas quando nos desanimamos não estamos mais fortes. Na verdade, nós estamos fortes, mas chegamos em um momento que estamos fracos. E nesse momento de fraqueza, dizer que nós somos fortes não nos ajuda muito. Não nos ajuda muito. Ajuda pouco. Alguém diria: ah, pastor, mas alguma coisa ajuda. Talvez 1% nos ajude, essas pílulas de açúcar. Outros ainda tentam desafiar os nossos brios e dizem: eu não acredito que você vai se entregar. Tentam mexer com o nosso orgulho. Mas quando o desânimo bate no nosso coração, é difícil. Até mesmo o orgulho tem pouca força de nos levantar. Porque somos atacados por dentro da nossa alma. Nos extenuamos como Elias. Elias cansou de lutar, era muita atividade, era muito combate, e chegou um momento que ele cedeu. Aquele fôlego que ele tinha acabou dentro do seu coração. E aí nós olhamos para isso e tentamos entender para nós mesmos: por que será que Elias desanimou? Por que será que ele cedeu com... Isso foi tão forte, isso foi tão estrondoso na sua vida. E aí nós vamos ver que uma das principais razões que nós nos transformamos e que nós cedemos e que nós desanimamos são razões teológicas, são razões espirituais. E às vezes nós somos tratados através das nossas emoções. Às vezes, aquilo que sentimos tentamos tratar, mas existe por aqui, atrás daquilo que sentimos, existem perspectivas a respeito de Deus, a respeito das coisas que nos fazem perder a linha. E especificamente aqui em Elias, e para nós também, Elias, ele se torna desanimado, ele se desmancha, porque ele começa a focar em si mesmo. Esse é o grande problema. Por isso é o grande problema com as pílulas de açúcar, que muitas vezes nós damos para nós mesmos e nos damos uns aos outros, porque se focam em nós mesmos. Mas Elias estava focado nele mesmo. Porque vejam só o que ele diz. Ele estava trabalhando para Deus, mas não estava trabalhando naquela comunhão que ele precisava. Muitas vezes nós também estamos trabalhando para Deus, mas sem essa comunhão que precisamos ter. E olha aqui o que revela. Olha aqui revela o coração de Elias. Ele diz no texto, lá no versículo 4, olha ele diz o seguinte: não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Elias estava focado nele. Quem é que pediu para Elias ser melhor do que os seus antepassados? Quem é que disse que ele tinha que ser melhor de tal ou qual pessoa? Deus não chamou ele para ser melhor ou pior, Deus chamou ele para desempenhar um papel naquele momento. E ele olhou para dentro de si mesmo em um momento de crise. E quando nós olhamos dentro de nós para buscarmos a força, nós acabamos encontrando o caos, uma série de conflitos. E aí nesse momento é que precisamos mudar o foco. Mas Elias, naquele momento de desânimo, estava totalmente focado em si. E é muito normal nós nos focarmos em nós mesmos. É muito normal nós buscarmos em nós mesmos. É muito fácil a gente perder a perspectiva nesses momentos de dificuldade. Olhamos para dentro de nós. E aí ele diz: não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Vejam só, gente. Aí continua. Ele diz o seguinte, verso 10. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, verdade, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Não mataram todos os teus profetas.
Mas ele estava enxergando a ameaça de morte para ele. Era tudo o que ele estava enxergando, a ameaça de morte de Jezabel, como algo certo para si. E ele continua dizendo: sou o único que restou. Elias era o único que restava? Não, não era o único que restava. Mas tudo o que ele conseguia enxergar agora era isso. Que era tudo que ele era o único que tinha que restado no meio de tudo isso. Vejam só. E aí, quando nós percebemos isso, nós também podemos olhar para dentro de nós mesmos e vemos que os grandes desânimos que vêm também na nossa vida, vêm de olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos em nós mesmos as forças para enfrentarmos as coisas. Aí olhamos para situações, olhamos para a nossa fraqueza, olhamos para as limitações, ou só enxergamos aquilo que está imediatamente perto de nós e claro que desanimamos. Porque nós conseguimos ter contato só com a nossa fragilidade ou com a nossa visão limitada. Mas Deus é paciente conosco, e eu acho isso maravilhoso aqui em Elias. Como Deus tem paciência com a gente. Como nós demoramos para aprender e como Deus insiste conosco. Vejam que Elias foge, se manda. E Elias se cansa, fica extenuado. E Deus vai lá e prepara uma refeição para ele. Quer dizer, Elias se acorda e o anjo coloca a refeição diante dele. Come, Elias. Come, que essa comida aí vai te fortalecer o corpo. O corpo. E aí Elias continua sua caminhada, ele vai lá e entra na caverna e Deus vai lá e fala com ele. E trabalha com ele. E é insistente com ele, e Deus é paciente conosco no nosso desânimo. Eu quero dizer para você, nunca se sinta culpado quando você se desanima. Mesmo que você olhe para si mesmo, mesmo que você perca a visão, o foco, Deus é maravilhosamente paciente conosco. Eu quero te dizer, você que está em casa, você que está aqui hoje, Deus tem paciência conosco. Deus vai e nos chama de novo para trabalhar a nossa perspectiva, para abrir a nossa mente. E é isso que Deus quer que a gente tenha hoje. É isso que Deus tem feito no meu coração. Porque eu reajo exatamente como Elias. Porque a Bíblia diz que eu sou sujeito como Elias às mesmas paixões. É um comportamento típico. Exatamente assim que eu sinto. E já me senti muitas vezes. Você se sente completamente sozinho e acha que só você que está andando num determinado rumo. Teve momentos, já muitos momentos, que dentro da minha própria presunção humana eu disse assim, parece que ninguém leva o evangelho a sério, só eu que levo o evangelho a sério. Aí daqui a pouco, Deus chama e nos dá uma perspectiva nova, e nos mostra algumas coisas, e Ele quer que a gente veja as coisas novas, assim como Ele fez aqui com Elias. E vejam como Deus trabalha com Elias. Primeiro ele faz que Elias cuide de si mesmo. Porque, contraditoriamente, ao mesmo tempo que Elias fica olhando para si mesmo como alguém que busca os recursos em si mesmo, ele descuida de si mesmo, porque ele estava sem comer. E Deus diz para Elias, Elias, tu precisa cuidar de ti mesmo, come essa comida. Deus nos chama a cuidarmos de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro. Sempre é assim. Nós nunca podemos dar para as outras pessoas aquilo que nós não temos. Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós somos candidatos a falirmos completamente. E Deus faz Elias cuidar de si mesmo. Ele dá comida para Elias. E talvez a gente precisa se perguntar em muitos momentos, você está cuidando de si mesmo? Cuidando de si mesmo. Você tem cuidado de si mesmo? Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Os homens em especial. Mas existem algumas mulheres que servem, mas não se deixam servir. Você tem se cuidado? Você tem cuidado do seu coração, tem cuidado do seu corpo?
Você tem cuidado de si mesmo? Você tem cuidado da sua mente? Como é que está a sua mente? Os pensamentos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e Deus nos chama, nos abre os olhos para que a gente possa cuidar de nós mesmos. É isso que Deus faz. A primeira coisa que Deus faz com Elias para curar o desânimo de Elias: cuida de ti mesmo, Elias. Depois disso, eu acho maravilhoso, Deus fala 2 vezes com Elias. Eu vejo Elias aqui quase que num divã de Deus, numa terapia de Deus, porque ele não tinha os recursos que hoje alguns de nós temos, e Deus vai na caverna e o que ele diz 2 vezes para Elias? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E aí o que Elias faz? Desembucha. Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho trabalhado, eu estou sozinho, e ele fica chorando as pitangas para Deus. E o que Deus faz? Deus não condena Elias em nenhum momento. Deus não diz assim: tu não pode te sentir assim, tu não pode pensar assim. Não, Deus ouve Elias. E nós precisamos sempre, isso é uma prática permanente da nossa vida, nós precisamos falar o que sentimos. Os salmos nos ensinam a falar para Deus. E como nós precisamos aprender a falar para Deus? Você fala os seus pecados mais feios para Deus? Você se anima a falar? Você fala as coisas mais difíceis? Você é completamente transparente na sua oração, ou você é um religioso orando? Ô Senhor, tu sabes que tudo que eu quero é o melhor para as pessoas. Ou você tem essa oração visceral que os profetas tinham, que os salmistas tinham? Nós precisamos aprender a orar as orações da Bíblia. As orações da Bíblia são didáticas e pedagógicas, nos ensinando a falar aquilo que muitas vezes nós não temos coragem de falar. Estou cansado, Senhor. Eu tinha vontade de quebrar a cabeça do fulano de tal. Eu tinha vontade de acabar com o meu vizinho. Elas são extremamente pedagógicas nisso. E Deus vai lá e fala para Elias. E quando Elias fala, quando Elias diz o que ele está sentindo, o que está acontecendo, o conflito, quando ele faz isso, ele está fazendo essa terapia com Deus. Deus está trabalhando na vida dele. É terrível, gente. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não têm mais com quem falar as coisas. Nós silenciamos, nós dentro da igreja muitas vezes queremos passar uma ideia de uma fé que nós não temos. Às vezes nós trabalhamos mais para popularidade, para ficar bem com as pessoas, e não dizemos as coisas que estão acontecendo, as coisas que são desagradáveis, as coisas que nos incomodam, as coisas que nós temos dificuldade de falar. Temos muitas coisas que temos muitas dificuldades de falar e de revelar. Nós não falamos. E por isso muitas vezes estamos desanimados, prostrados, porque não somos capazes de fazer esse movimento. E Deus, o que fazes aqui, Elias? O que está acontecendo com você que está sentado aí? O que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Por que você está desse jeito? O que está acontecendo no teu coração? O que está rolando? O que está rolando? Elias fala, e nós precisamos falar também. Outro dia um pregador estava ministrando, e ele recomendava um livro que incentivava ao diálogo, a abrir o coração, a falar das suas coisas, a falar das suas dificuldades, como precisamos aprender e aprender. As mulheres têm participado dos cursos, com a Cláudia, sobre sanidade emocional em geral, vamos colocar assim de uma forma mais ampla. E como é importante que não só aquilo que foi, mas que a prática de falar, nós vamos precisar sempre falar, gente.
O resto da vida não é uma coisa que, eu falei dos meus problemas do passado, você vai precisar continuamente. Nós precisamos ser uma cultura, uma igreja que seja capaz de falar as suas dificuldades. E nós temos essa tendência de ir para a caverna. Não é só Elias que vai para a caverna, vejam só, é um homem de alta maturidade espiritual. Até os homens de maior maturidade espiritual procuram a caverna. Procuram a caverna. Não fique na caverna. Que fazes aí? É natural que busquemos, mas não podemos ficar o resto da nossa vida. Existem pessoas que ficam o resto da sua vida na caverna, sorrindo por fora, sangrando por dentro, sorrindo por fora, sangrando por dentro, até que a barreira entre o mundo exterior e o interior não exista mais e eles estejam completamente destruídos. Que fazes, Elias? Que fazes, Heloísa? Que fazes, Márcio? Que fazes, Fabiano? O que está acontecendo? O que está acontecendo no teu coração? É para sempre. Essa é a cultura de quem consegue vencer o desânimo e consegue ir à frente. Nós temos muita depressão, muita tristeza, muita prostração. As pessoas estão prostradas. Mas ao mesmo tempo em que elas estão prostradas, elas não conseguem falar o que está acontecendo. Muitos dramas, muitas dificuldades. E a cultura da igreja precisa mudar. Nós não podemos ser a cultura dos certinhos, mas a cultura, como usava essa expressão Brennan Manning, dos maltrapilhos. Assumimos nossa condição de maltrapilhos. Assumimos nossa indigência. Assumimos que somos necessitados todos os dias da graça de Deus e da ministração de Deus na nossa vida. Vamos assumir nossa condição. Vamos assumir que somos fracos, que precisamos de força de Deus. Eu preciso da força de Deus, eu preciso falar. Eu preciso falar para entender. Eu preciso falar para aliviar meu coração. Eu preciso falar para me conectar. Eu preciso falar para poder receber o amor das pessoas. Sabe, quando eu falo acontece, é uma troca, é como se quando eu abrisse essa porta, ao mesmo tempo que eu saio para o mundo exterior, as pessoas também chegam em mim. Assim como eu chego nelas, quando eu estou falando, elas também chegam em mim. Porque elas se conectam comigo, o seu olhar se conecta comigo, a sua atenção se conecta comigo e não se conecta somente com o meu exterior, mas se conecta com o meu interior. E quando esse olhar das pessoas se conecta com o meu interior, eu sinto e experimento um ânimo novo. Porque, vejam bem como é que é isso. Enquanto eu não falo, eu posso estar perto de vocês, mas eu não sinto a presença de vocês. E isso acontece com vocês, com cada um de nós aqui. Agora, quando eu falo, minhas realidades, a profundidade da minha alma, a presença de vocês se torna real para mim. É a mesma coisa na oração, entendeu? Tem pessoas que dizem, eu sei que Deus existe, mas enquanto eu não falo com Deus, eu não sinto que Deus existe. Enquanto eu não me habituo, enquanto eu não faço essa prática, quando eu torno a prática de abrir o meu coração, de dizer o que está acontecendo na minha alma, as pessoas se tornam uma presença viva dentro do meu coração. E através das pessoas também Deus age no meu coração. Pode ver uma pessoa que abre o seu coração, que diz o que está sentindo. Raramente está doente. Raramente. Agora aqueles que escondem, olha só, não é questão de ser extrovertido, hein? Pessoas que são extrovertidas, mas não falam. Não falam o que tem que falar. Falam de tudo, mas não falam de si mesmos. Não falam da alma, não falam do coração. E aqui Deus faz Elias falar. Que fazes, Elias? Que fazes, meu irmão? O que está acontecendo? Você que ouve dentro de casa, considera
quem está ouvindo o teu coração? Quem está ouvindo a tua alma? Quem está presente dentro de ti? Quem você sente que está junto contigo? Eu sinto uma comunhão com a Cláudia muito forte, com a minha esposa. Eu sempre, a gente tem essa conexão, porque eu não escondo nada da minha vida, da minha esposa. As lutas, e às vezes quando eu quero esconder alguma coisa, ela vai cavocando, né? Ela começa, não, o que está acontecendo? Então, eu não me sinto sozinho. Eu tenho essa experiência de comunhão muito forte, porque abre o coração. Isso é muito precioso. E isso é fundamental nas nossas vidas. Não só com os nossos cônjuges, mas com amigos de confiança, com quem cuida da nossa alma. Que fazes, Elias? O que está acontecendo? O que está fazendo aqui nessa caverna? Sabe? E Deus pode querer te usar também. Às vezes você olha uma pessoa aí, você olha, você vê. Eu chego às pessoas aqui, não tem ninguém, eu não me engano. A pessoa chega aqui na igreja, eu olho no olho e já sei que não está bem. O que aconteceu? Já sei. Agora você também, muitas vezes, vê as pessoas assim. Deixa Deus te usar também. E pergunta para ela o que está acontecendo. Pode ser que Deus te use para que alguém saia da caverna e vença o desânimo, que é terrível na nossa vida. Coisa terrível quando a gente diz assim, cansei. Quantas vezes eu tive aqui na igreja, uma das maiores experiências de cansaço que eu tinha com a igreja, perdi a esperança na igreja. Não, essa igreja não vai. Cansava. E Deus ministra quando a gente consegue abrir o coração para alguém, dizer para alguém, eu estou cansado, não aguento mais, chora. E aí então Deus nos levanta, nos ergue e nos coloca num outro patamar na nossa vida. Que fazes aqui, Elias? Aleluia. É interessante também que Deus não somente conversa e deixa Elias falar, mas Deus manifesta sua presença ali naquele lugar, o abraço de Deus a Elias. Não tem fogo, aí não é a hora do fogo, tem horas que é a hora do fogo. Tem horas que é a hora do fogo, tem horas que é a hora do terremoto, mas ali não era a hora do fogo. Era a hora do sussurro suave de Deus. Você tem experimentado esse sussurro suave de Deus na tua vida? Quantos precisam desse sussurro suave de Deus? Senhor, eu quero sentir esse sussurro suave da tua presença comigo. A suavidade de Deus. Porque Deus sabe, Deus se compadece do desanimado. Deus sabe que a gente não é forte. Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe que somos quebrados. Deus chegou ali no profeta, no super profeta, no grande Elias, mas ele sabia que Elias não era grande. E o grande problema é que nós temos, queremos ser muito grandes. Vamos assumir a nossa pequenez. Assumir nossa pequenez, e quando a gente assume a nossa pequenez diante da vida e diante das situações, Deus manifesta. Hoje a gente fica se enchendo demais, a gente não tem espaço para que Deus, encha a nossa vida ali, Ele sai e vê tudo aquilo acontecendo, e sopra aquela presença suave de Deus, Deus manifesta o seu poder, e Ele vai sentindo aquele acolhimento de Deus na sua vida. Isso é uma coisa subjetiva, é uma coisa muito pessoal, não é algo objetivo, é pessoal, e muitas vezes a gente precisa desse momento, e nós precisamos pedir, Senhor, ministra na minha vida a tua suavidade. Não tem que dar-lhe com um pau na cabeça. Tem momentos que não é para isso, gente. E nem nós precisamos nos maltratar. Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga a tocha bruxulhante, diz a Bíblia.
faísquinha que está ali na vela, sabe? Quando você usava a vela, né, para iluminar, hoje em dia não se usa mais vela só para o momento do parabéns, mas sabe aquela faísquinha? Deus, quando nós estamos que é uma faísquinha, Ele não chega e faz assim, e apaga. Quando nós estamos quebrados, Ele não vem e faz assim. Não! Deus chega diante de nós e vai cultivando aquela chama com carinho, com cuidado. Por isso, nesse momento que você vive, quando você vive o desânimo na sua vida, você não pode pensar que Deus está bravo com você, porque você não está produzindo, porque você não está fazendo alguma coisa, porque você não está sendo útil. Deus sabe que muitas vezes nós não podemos ser úteis. Deus não é capitalista, Deus não é patrão, Deus é Deus de misericórdia. Os patrões, as visões capitalistas, as visões utilitárias do homem esmagam o homem até a última gota e não se importam com a condição pessoal dela. E muitas vezes nós projetamos a visão de Deus na visão de um patrão que nos esgota, nos acaba com toda a nossa vida. E não, Deus não é isso. Deus não é isso, Deus é misericordioso, Deus é todo misericórdia. Em Jesus Ele mostrou quem era, em Jesus Ele revela quem é. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O coração de Deus em Cristo está exposto, e aí nós precisamos chegar para Ele entendendo isso, porque quando conseguimos enxergar isso, experimentamos esse sussurro suave, ufa, eu não preciso render. Você pode ser que lá no seu trabalho seja isso, mas com Deus não é assim. Senhor, eu não está dando, eu não estou rendendo. Deus não faz assim. Deus trabalha na nossa vida, Deus nos acolhe, Deus vai nos abraçando. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu fazes isso por nós. Assim como Ele fez com Elias, Ele faz com nós. E nos mostra esse sussurro presente nas nossas vidas. Agora, Deus fala, eu acho muito interessante. Ele também faz Elias pensar e deve nos fazer pensar, e nós devemos pensar junto com Elias aqui. Mais uma vez, Deus mostra que quem está comandando, quem está controlando a história é Ele. Eu gosto muito, o meu sogro, a gente tem o nosso WhatsApp da família, e a gente fala ali as coisas, e de vez em quando a gente se indigna com as coisas, e ele sempre fala a mesma coisa, Deus está no controle, Deus está no controle. E às vezes a gente esquece disso. É bom ter alguém que diga, Deus está no controle, eu não perder o controle. E Deus chega e diz, escuta Elias, tu acha que tu é o cara, que se tu não fizer, como tu não tinha ninguém no passado, não sou melhor que os meus antepassados. Ele pensava que era melhor que os antepassados. Eu imagino que Elias, vendo todas as maravilhas que aconteciam através da vida dele, disse, eu sou o profeta. Eu sou o profeta. Você acha que não tem vaidade espiritual entre os homens de Deus? Acha que não tem? Tem, acontece comigo e com você. Deus te usa uma vez, é só uma vez. E você já fica, mas eu sou maravilhoso, né? Talvez você, é isso aí, o ser humano é isso aí. Deus te usa e você já, entendeu? Já sopra ali a humanidade. Imagina Elias, muito mais do que nós. E Deus diz, escuta, ninguém te pediu para ser melhor que teus antepassados, nada disso. Sou eu que estou fazendo as coisas. E ele começa a mostrar que há esperança para o futuro. Deus dá esperança. A esperança não está naqueles que estão junto contigo, a esperança não está em ti, a esperança está no fato de que eu estou agindo nas pessoas. Meu Deus, eu me sinto assim muitas vezes. Olha, eu digo para vocês, acho um movimento evangélico um movimento enfraquecido.
com muitos problemas éticos, com muitos escândalos, com muitas coisas que me envergonham e que envergonham o Evangelho. Mas são muitas coisas. Às vezes diz assim, tu é pastor evangélico. É difícil. Eu quase que não me identifico com muitas coisas, muitas coisas. Muitas posturas assumidas pelas igrejas. E aí às vezes eu digo, Senhor, o que vai ser? Testemunho, tudo isso. Aí eu leio Elias, eu leio o que Deus fala, isso fala para o meu coração também, e deve falar para nós, é Deus que está fazendo. E Deus vai levantar, Ele vai enxergar corações, mesmo que não seja a maioria, e presta atenção, uma coisa que nós precisamos saber, aqueles que servem a Deus nunca serão a maioria. Nunca foram. Nunca serão. E quando a igreja tenta ser majoritária no mundo, em qualquer momento da história, o momento que ela tenta dominar e ser controladora da fé dos outros, e influenciar e dominar, ela se torna o avesso daquilo que é o Evangelho. O Evangelho, quando tenta se tornar majoritário, ele se torna a própria traição do Evangelho. Ele abandona os métodos de Jesus e assume os métodos dos homens. E aí os fins justificam os meios. Utilizaremos meios mundanos para conseguirmos um fim espiritual. E o que dá, gente? Porcaria. Não dá, entendeu? Agora, quando eu tenho a minha esperança, aí eu tenho que olhar que Deus, ao mesmo tempo que eu sei que a fé não será majoritária e nem será de todas, de todos, nem de todas, nem de todos. Quando eu sei disso, eu também tenho um consolo da parte de Deus, de que Deus sempre reservará para si um povo, uma liderança, uma gente que vai servir a Deus, que será fiel, que será firme e forte com Ele. E a mesma coisa nós podemos ter esperança para a nossa própria vida. Ele vai conduzir o nosso futuro. Ele vai conduzir o nosso futuro, gente. As coisas não estão perdidas porque o nosso Deus vai conduzir o nosso futuro. E Ele diz, unja Jeú, neto de Nis, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram, e eu estou levantando Eliseu, que vai fazer 2 vezes mais do que tu, Elias. Nós podemos ter a esperança, nós podemos curar o nosso desânimo quando nós olhamos como Deus trabalha na vida de Elias. Ele faz Elias ter esperança no futuro. A esperança no futuro é que Deus não deixa de agir. Deus não deixa de agir e não deixará de agir. Nós podemos ter esperança no amanhã, porque o Senhor vai levantar quem precisa ser levantado, vai derrubar quem precisar ser derrubado e vai realizar a sua vontade, a despeito das indignidades humanas. Isso é graça, isso é um Deus soberano e compassivo que age no nosso meio. Amém? Vamos deixar que Deus renove o nosso ânimo por sua presença em nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh Jesus, renova o nosso ânimo, renova, Senhor, nossa vida. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Que Deus trabalhe no teu coração e que você também seja um canal de Deus na vida de outras pessoas desanimadas. Aprende com Deus como você tem que ajudar pessoas desanimadas também. Porque muitas vezes você está com pessoas, você não está desanimado, mas tem pessoas desanimadas. Veja como Deus trata com carinho. Veja como Deus ouve. Veja como Deus cuida do corpo de Elias. Veja como Deus
ouve. Veja como Deus fala, a esperança no futuro, a esperança que está na mão do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aleluia. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra age em nós de formas inesperadas, riquíssimas, e muda a nossa perspectiva. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui. Oh Deus, eu peço para que eles sejam um veículo nesse tempo de ânimo para outras pessoas. Oh Deus, usa os meus irmãos, usa minha irmã, meu irmão, que possam ter uma palavra, que possam ter uma atitude, que possam aprender como nós aprendemos nessa palavra, e que eles mesmos possam em si mesmos terem esse ânimo que tanto necessitamos. Renova o ânimo dos nossos irmãos. Tem compaixão, Senhor, que a brisa suave do Teu Espírito possa soprar sobre os corações de cada um, Senhor. Coloca a mão no teu coração aí, meu irmão. Diz: Senhor, sopra com a brisa suave da Tua presença no meu coração, Senhor. Senhor, muitas vezes temos duvidado do futuro. Senhor, temos questionado o futuro daqueles que estão na nossa volta, temos questionado o nosso próprio futuro, temos nos assombrado com notícias, mas nós, Senhor, escolhemos confiar em Ti, Senhor. Escolhemos confiar em Ti, Senhor. Escolhemos confiar em Ti. Diga comigo: eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho confiar em Ti, Jesus. Toda vez, Senhor, que o nosso coração duvidar, nos ajuda a declararmos essas verdades, Senhor. Oh Deus, nós olhamos para o futuro e sabemos que Tu vais, Senhor, fazer aquilo que precisa ser feito. Tu vais levantar quem precisa ser levantado, Tu vais derrubar quem precisa ser derrubado, Tu vais tratar quem precisa ser tratado, Tu vais conduzir essa história que Tu iniciaste, Senhor, e que Tu, Senhor, através da Tua compaixão, do Teu amor, haverá de conduzir a um bom termo, a um bom final, porque é isso que nos diz a Tua palavra. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós escolhemos, Senhor, confiar em Ti. E pedimos, Senhor, que possamos experimentar cada um o sussurro suave da Tua presença em nós, acalmando o nosso coração. Tem tantas pessoas, Senhor, em casa que estão aflitas. Eu oro para que o sussurro suave do Teu Espírito esteja agora, Senhor, soprando sobre os seus corações, trazendo um ânimo, Senhor, renovando o ânimo, como Tu fizesse com Elias. Faz sobre esses irmãos que nos ouvem, sobre os irmãos que estão aqui. Faz como fizesse com Elias neles, Senhor. Em nome de Jesus, agora nós Te pedimos, Senhor. Agora pedimos que Tu realizes, Pai, aqueles que estão, Senhor, com os pensamentos negativos, medos, vozes. Em nome de Jesus oramos. Essas vozes vão sair e a certeza da Tua condução vai ficar. Tu estás, Senhor, Tu estás no controle, Tu estás na condução, Tu vais levar, Tu vais fazer, Tu estás conosco. Aleluia. Graças a Deus. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos fazer declarações na nossa vida. Então existem momentos na nossa vida, existem momentos. Às vezes a gente precisa saber a realidade, não pode fugir da realidade. Mas toda vez que você tiver contato com a realidade, essa realidade te levar ao desespero, você precisa repetir para o seu coração: eu escolho confiar no Senhor.
Nós precisamos falar isso muitas vezes. Eu tenho falado muitas vezes. Eu escolho confiar no Senhor. Eu choro, eu me indigno, mas eu digo, eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho confiar no Senhor. Nós precisamos trafegar esse momento, trafegar essas dificuldades, proclamando nossa confiança em Deus, falando para o nosso coração. Nosso coração precisa ouvir. Nós precisamos dizer para Ele, eu escolhi confiar no Senhor. Eu escolhi confiar no Senhor. Amém, queridos? Não canse de dizer isso. Quando vier a sombra do medo sobre você, você precisa dizer, eu escolhi confiar no Senhor. Amém? Muito bem.